Você tem alguma ideia de quantos agentes de IA estão rodando hoje na sua empresa? Eu sou Carlos Eduardo Carvalho, sócio-diretor da Bridge, e nesse vídeo eu vou trazer uma necessidade urgente da gente aprofundar a nossa discussão em governança de IA aplicada à IA agêntica. Recentemente, apareceu no mercado um relatório muito interessante da holding holandesa Prosus, detentora de marcas muito conhecidas aí em e-commerce e varejo alimentar. Uma holding que tem 40 mil funcionários, relatou que usa mais ou menos 60 mil agentes de IA para fazer diversas atividades de escritório. E desses 60 mil agentes de IA, a análise relatada pelos próprios profissionais da empresa é que cerca de 2% apenas tem valor real comprovado de geração, de produtividade, de negócio. Agora, eles têm esse controle, mesmo que o número pareça muito grande, de ter o número, pelo menos para conhecer e publicar. Como é que hoje você enquadra isso na sua organização? Se você tivesse que trazer um número para a conversa, quantos agentes de IA estão rodando agora no seu ambiente produtivo? No começo dos anos 2000, nós falávamos muito sobre Shadow IT. Até recentemente, Shadow IT era um termo muito discutido quando governança era colocado à mesa. A importância de você, enquanto área de tecnologia, ter conhecimento sobre quais softwares as áreas de negócio usavam, aplicativos, mobile, CRMs locais. Shadow IT é ainda uma questão, a gente não terminou de discutir Shadow IT, mas recentemente, com o advento da IA generativa principalmente, esse assunto trouxe uma outra magnitude de impacto para as empresas, Shadow AI, e mais recentemente começamos a usar um outro termo, até um pouco mais forte, Agent Sprawl, que tem a ver com o descontrole. O Sprawl ele traz mais força para que a gente chame a atenção das organizações que, diferente de você ter um problema de arquitetura, de integração, ou um risco de um contrato que esteja um pouco mais caro do que o necessário, o Agent Sprawl ele traz necessidade de revisão de riscos severos para as empresas. Quando a gente pergunta, então, novamente, quantos agentes de IA rodam em produção hoje no seu ambiente e você não sabe a resposta, a gente tem que abrir agora uma lista de possíveis riscos, ameaças que isso traz para o seu negócio. Vamos começar pelo primeiro grupo de ameaças, que é o grupo financeiro. Quando você não tem controle, entendimento sobre quais agentes, quantos são, quais modelos eles usam, qual é a forma de cobrança desses modelos em pessoas, profissionais que não necessariamente têm o nível de letramento adequado, entendam que a gente pode levar isso para um cenário catastrófico do ponto de vista de gastos da empresa. Individualmente, as pessoas podem achar que aquele gasto ele se paga dentro do seu orçamento, da sua rubrica, ele aumenta a sua produtividade, mas quando você bota o boné do CFO e olha um conjunto de 40 mil pessoas trabalhando, ou que seja de 1.000 pessoas trabalhando, isso pode ir para caminhos financeiros totalmente indesejáveis. Então, o primeiro aspecto hoje da governança de IA agêntica é AI FinOps. Você precisa, como organização, amadurecer um entendimento sobre os modelos de cobrança dos agentes e dos assistentes que os seus funcionários estão usando. E trazer isso para uma discussão de governança clássica, se você vai centralizar, se você vai deixar de centralizado, se você vai ter um modelo hub-spoke, uma cabeça que pensa, define norma e aponta, opera. Essa discussão já está acontecendo em algumas empresas, em muitas ainda não. Fique atento a isso. O segundo grupo de risco tem a ver com conformidade e riscos legais. Você, como organização, treina os seus funcionários, as pessoas que você contrata, dentro de código de conduta, código de ética, leis gerais de proteção de dados, o que você pode compartilhar, o que você não pode. Você, enfim, dá um arcabouço conceitual, legal, normativo para uma pessoa. Muitas vezes, inclusive, obriga a pessoa a assinar um termo de leitura, execução de um curso. As pessoas não estão fazendo isso para os agentes. E o agente ele tem autonomia, ele tem uma certa fluidez de execução, como um ser humano também pode ter. E se você não der todos esses guidelines, esses guias do que ele precisa respeitar, quais são as normas, o que ele pode, o que ele não pode fazer, e esses agentes tiverem um grau
de temperatura mais elevado, se eles tiverem um pouco mais de liberdade para seguir o seu próprio método para chegar à função objetiva dele, você vai ter problemas cedo ou tarde de conformidade. Você vai ter agente acessando documentos de cliente que aquele departamento, aquela business unit não poderia acessar. Você vai ter agente compartilhando dados pessoais em sites, em e-mails, em fóruns, para coletar algum outro tipo de informação que ele não poderia fazer. Então, temos que tomar atenção que todo o cuidado que a gente dá para o funcionário humano, no sentido de compliance, teremos que dar para os agentes. Isso é novo, isso é ainda imaterial, como fazer isso para a maioria das pessoas, mas nós temos que começar pela definição, tem que ser feito. E por fim, para fechar essa introdução de riscos, os riscos de segurança cibernética e de segurança da informação. Os agentes de IA, eles têm autonomia para chegar ao resultado que você passou para ele pelo prompt. Muitas vezes, esse agente vai pedir acesso, vai pedir ou não pedir, pode ir diretamente a um sistema, a um site. Você pode liberar acesso ao seu e-mail a Anthropic, ao Google, dependendo do que você estiver lidando. Isso pode ser ou não uma vulnerabilidade de segurança. Então, cyber está virando um grande mesh com AI, e esse mesh, essa confusão, esse emaranhado de vulnerabilidades estão ficando cada vez mais latentes. Então, resumindo, cyber, compliance e financeiro são assuntos que precisam agora acoplar dentro dessa nova discussão de governança agente. O meu tom aqui não é para não fazer. Nós, como consultoria e empresas de tecnologia, somos heavy users de agentes de IA. Trabalhamos com isso, usamos para nosso apoio, então nós somos aquela empresa que tenta se posicionar AI first e ajudamos clientes nas suas estratégias. Mas é importante que a gente avance olhando produtividade em paralelo ao pensamento da governança e da conformidade. Eu te recomendo seguir a gente, curtir esse vídeo e acompanhar os próximos conteúdos que a gente vai destrinchar e aprofundar um pouco mais sobre essas 3 categorias de vulnerabilidade. Um abraço e até a próxima.